1 Coríntios 15, 45 ao 58. Diz assim: assim também está escrito: o primeiro homem, Adão, foi feito em alma vivente, o último Adão em espírito vivificante. Mas não é primeiro o espiritual, senão o natural, depois o espiritual. O primeiro homem da terra é terreno, o segundo homem, o Senhor, é do céu. Qual terreno, tais são também os terrestres, e qual celestial, também os celestiais. E assim como trouxemos a imagem do Deus terreno, assim trabalhemos também a imagem do celestial. E agora digo isto, irmãos, que a carne e o sangue não podem herdar o reino de Deus, nem a corrupção herdar a incorrupção. Eis aqui vos digo um mistério: na verdade, nem todos nós dormiremos, que é morreremos, né? Mas todos seremos transformados num momento, num abrir e fechar de olhos, ante a última trombeta, porque a trombeta soará e os mortos ressuscitarão, incorruptíveis, e nós seremos transformados. Porque convém que isto que é corruptível se revista da incorruptibilidade, e que isto que é mortal se revista da imortalidade. E quando isto que é corruptível se revestir da incorruptibilidade, e isto que é mortal se revestir da imortalidade, então cumprir-se-á a palavra que está escrita: tragada foi a morte na vitória. Onde está a morte, o teu aguilhão? Onde está, ó inferno, a tua vitória? Ora, o aguilhão da morte é o pecado, e a força do pecado é a lei. Mas graças a Deus que nos dá a vitória por nosso Senhor Jesus Cristo. Portanto, meus amados irmãos, sejam firmes e constantes, sempre abundantes na obra do Senhor, sabendo que o vosso trabalho não é vão no Senhor. Vamos orar? Senhor, nós te louvamos, bendizemos o teu santo e poderoso nome. Te peço, Deus, que nessa noite o Senhor nos conduza, Deus, pelos oráculos da tua palavra, pelas verdades, Senhor, da tua palavra. Fala conosco, Deus, nessa noite, em nome de Jesus. Amém e amém. Glória a Deus. Você pode sentar-se. Essa música aí, eu gosto muito do grupo Logos, né? E eu quero convidar você a cantar essa canção comigo, se você sabe. Se eu perceber que vai ter muita gente cantando, eu vou parar de cantar e só vou tocar. Amém? Conseguiu pegar a letra? Sim? A Helena fica desesperada lá. Ela fica assim: ai, pastor. Oh, Pai, eu queria tanto ver
Pai, eu queria tanto, tanto ouvir o som que vai abrir o encontro triunfal e ver amigos que dar as mãos, pois temos todos um só Senhor, Jesus, consolo que meu Senhor Jesus, que foi morto sim naquela cruz, voltará enfim. Só na sua voz agora, vamos lá? Glória ao Senhor, glória ao Senhor, glória ao Senhor, o autor da minha fé. Glória ao Senhor, glória ao Senhor, o autor da minha fé. Glórias ao Senhor, glória ao Senhor, o autor da minha fé. Glória, glória ao autor. Oh, glória! Aleluia! Aleluia! Glória, glórias ao autor da minha fé. Aleluia, glória a Deus. Vamos aplaudir o Senhor, amém. Muito lindo, né? Deus já cantando. Amém. Aí é fácil fazer só. Não é? Obrigado. Depois a gente divide o cachê. Como não tem nenhum, então a divisão de 0 a 0, amém? Mas Deus tem bênção para as nossas vidas. Essa música fala muito ao meu coração, né? Fala sobre o desejo da igreja. Bem, vamos seguir. A gente chegou aqui ao final desta sequência de pregações. Nessa sequência de mensagens, nós podemos estar falando sobre como o pecado entrou na humanidade através de Adão. E como o homem, toda a humanidade é totalmente moralmente corrompida e hostil a Deus. E não quer se submeter à sua vontade. A rebeldia está plantada na natureza humana. A gente percebe isso em todas as esferas da sociedade, da família, do filho com o pai, sabe, do funcionário com o patrão e também do homem para com Deus. Nós falamos hoje sobre isso na classe dos jovens, como que essa rebeldia se expressou no Éden. Gênesis 2:9, e o Senhor Deus fez brotar da terra toda árvore agradável à vista, boa para a comida,
e a árvore da vida no meio do jardim, e a árvore do conhecimento do bem e do mal. Veja que Deus fez 3 tipos de árvores: as naturais, a do conhecimento do bem e do mal, e a árvore da vida. A árvore da vida havia uma característica nela: se o homem comesse dela, ele se tornaria eterno. Está lá em Gênesis 3:22. Quando Deus expulsa o homem do jardim, ele vai dizer: então disse o Senhor, eis que o homem como um de nós, sabendo o bem e o mal, ora, que não estenda a sua mão e tome também da árvore da vida e coma e viva eternamente. Ele precisa ser retirado do jardim. Veja, a única árvore que era proibido para que eles comessem era do conhecimento do bem e do mal. Eles poderiam inclusive ter acesso à árvore da vida, mas Satanás plantou a rebeldia dentro dos seus corações, o desejo de desobedecer, e eles foram para a árvore do conhecimento do bem e do mal. Então, esse homem, a gente aprendeu que esse homem ele é rebelde por natureza. Nós trabalhamos esse texto de Efésios. A humanidade, o homem é filho da ira. Nós somos merecedores naturalmente da ira santa do Senhor Jesus Cristo, e o homem por si só não consegue se reconciliar com o Senhor. O homem por si só não consegue galgar e chegar à salvação. É necessário que Deus vá a este homem. Em Gênesis 15, do 5 ao 17, eu não vou fazer a leitura desse texto, mas quando Deus chama Abraão, lhe faz promessas. Nós já falamos isso aqui em outra mensagem. Se você quiser acompanhar o que eu estou falando com a sua Bíblia, Abraão, Deus faz uma aliança com Abraão, e Abraão pergunta para Deus: como é que eu vou saber que isso acontecerá? E esse texto é maravilhoso. Esse texto, assim, quando eu fiz a leitura apropriada desse texto, isso muito impactou meu coração. Quando Abraão fala assim: Senhor, tudo bem que você está firmando uma aliança comigo, um contrato, mas qual é a garantia que eu tenho que isso acontecerá? Qual é a garantia que eu tenho que eu serei pai de grandes nações, que tudo isso acontecerá? Então Deus se vale de uma cultura humana da época de firmar contratos entre homens, e pede que ele pegue alguns animais e mate esses animais e corte-os no meio e coloque a metade de cada animal de cada lado. Já falei sobre isso aqui. E aí, essa era a forma que os homens tinham de valer e honrar o contrato, porque quem não cumprisse a sua parte do contrato, ele morreria. É como se eles passassem ali com entendimento: olha, se você não firmar a tua palavra, você vai morrer como esses animais morrem. Então Deus usa uma cultura humana. Deus fala assim: olha, parta esses animais e coloque ali. E a Bíblia vai dizer que Abraão começa algumas aves rapina a tentar comer aqueles animais, porque Deus chama Abraão para um contrato, para provar para ele que ele honraria a sua parte no acordo, de realizar e de cumprir a sua palavra. Só que o texto vai dizer que Abraão começa a espantar aqueles animais, só que a Bíblia vai dizer que as trevas chegam, a noite chega, Abraão cansado adormece. Ele não consegue manter nem a sua parte da aliança. Abraão não passa por aqueles animais. E a Bíblia vai dizer que enquanto Abraão estava dormindo, da fogueira onde Abraão tinha montado, uma tocha se levanta, e essa tocha passa por dentro, pelo meio dos animais, enquanto Abraão está dormindo. E o que Deus quer nos ensinar? Que a salvação, ela é uma aliança firmada entre Deus e nós, mas com uma garantia de que Ele irá cumprir, porque Ele sabe que nós não seremos capazes de cumprir a nossa parte da aliança. E Deus passa sozinho por os animais, dizendo para Abraão: eu cumpro a minha parte e eu também cumpro a tua. Você pode ter certeza de que eu vou cumprir. A salvação é totalmente exclusiva da parte de Deus. Não há nada que o homem faça a não ser receber a salvação. Não há nada que ele dê mérito para usufruir da salvação. Não há nada. Deus cumpre a parte dele e também cumpre a nossa. O rei Davi vai falar uma coisa, o apóstolo Paulo vai repetir: não há um bom sequer. Não há ninguém que busca Deus. Não há um justo. Nós não somos justos. É Jesus Cristo que nos justifica. É isso, Deus cumprir a parte dele em salvar o justo. Mas eu não sou justo, então ele vai lá e me justifica. Veja qual é a minha parte? Nenhuma. Não é à toa que a gente canta aquela música: Deus falou para nós: é meu, somente meu, todo o trabalho, e o teu trabalho é descansar em mim. Porque nem o que caberia a nós cumprimos. Deus faz por nós. Sem santidade ninguém verá o Senhor, mas é Deus que nos santifica. Ele só salva o justo, mas é Ele que nos justifica. É Ele que salva o pecador, mas é Ele que vai atrás do pecador.
é Ele que sara nossas feridas, mas é Ele que vai até nós nos buscar. Tudo é dele. Tudo é dele. Nem o levantar das nossas mãos parte de nós. É o Espírito Santo que nos encontra e nos convence do nosso pecado. E aqui, como nós hoje vamos falar sobre salvação, eu separei alguns textos, né, ainda nesse início, para a gente fazer um paralelo entre o que nós falamos tanto, né, nesses 3 domingos a respeito do pecado, do ódio de Deus, da ira de Deus, mas qual é a realidade da disposição de Deus para com esse homem pecador, a realidade da nossa condição e a realidade do amor de Deus frente a esse homem. Salmo 130, versículo 3 e 4. Se tu, Senhor, observares a iniquidade, Senhor, quem subsistirá? Se o Senhor ficar prestando atenção nos nossos pecados, quem vai sobreviver? Quem irá subsistir? Mas contigo está o perdão para que sejas temido. Veja, Senhor, se o Senhor for observar a nossa vida, a gente está lascado. Mas contigo está o perdão. Para quê? Para que o Senhor seja temido. Aqui a gente já faz um divisor de água. Crer em Deus, achar que eu sou crente, achar que eu tenho um Deus, não caracteriza uma vida cristã. Porque uma vida cristã, não caracteriza a vida daquele que foi perdoado. Porque aquele que é perdoado, naturalmente da sua vida brota o temor. Contigo há o perdão para que tu sejas temido. Pessoas que querem tocar a sua vida sem nenhum tipo de transformação e não temem ao Senhor, não foram perdoados pelo Senhor. Não entenderam o processo, esse perdão não tem sentido em suas mentes, porque o perdão gera temor. Como? Porque se eu entendo que eu fui perdoado, logo eu compreendi antes o que diante disso? Que eu era culpado. Só é perdoado quem é culpado. E a grande característica das pessoas que estão lá fora e que não se decidiram por Cristo e que ficam às vezes anos acompanhando seus familiares na igreja, eles se acham muito justos, eles se acham bambambãs, eles se acham, não, eu tenho Deus. Ele nunca consegue se enxergar como um pecador, ele nunca consegue se enxergar como injusto, porque ele acha que ele é uma pessoa comum. Mas aquele que é perdoado conscientemente, ele diz assim, eu não merecia o perdão, mas eu fui perdoado porque eu era pecador, e por isso eu vou temer ao Senhor. Romanos 3, 19 e 22 vai dizer, ora, nós sabemos que tudo que a lei diz ao que estão debaixo da lei, para que toda a boca esteja fechada e todo mundo seja condenável diante de Deus. Por isso nenhuma carne será justificada diante dele pelas obras da lei, porque pela lei vem o conhecimento do pecado. Vamos continuar o texto aqui. Mas vamos lembrar do que nós já falamos aqui. A gente rompeu aqui aquela ideia de Velho Testamento, lei, e de Novo Testamento, graça. Isso é algo que a gente aprende na nossa infância, na nossa imaturidade, mas a gente hoje compreende que a graça, ela é desde Abraão. Sempre houve graça, sempre houve graça. A graça veio desde Gênesis. O pessoal da lei não era salvo por causa da lei, eles eram salvos pela graça. Eles eram salvos por Jesus Cristo, pela fé em Jesus Cristo. Ah, mas o Novo Testamento veio, a graça, aí a lei cessou. Não, a lei fez com que eu entender que eu era necessário ser alcançado pela graça. E aí, uma vez alcançado pela graça, eu entendo que uma vida devotada a Deus me devolve para a lei. E aí eu cumpro a lei do Senhor. A lei me leva à graça, para que minha graça faça me retornar para a lei. Para tratar o Senhor, honrando o Senhor, seu Deus, não mentindo, não cobiçando, as leis morais dos sinais. É dessa lei que a gente está falando. Então, para que a lei serve? A lei serve para nós, para que nós entendamos que todos nós somos pecadores e que ninguém é capaz, só Jesus Cristo conseguiu cumprir a lei. Não é à toa que quando ele está na cruz, ele vai dizer, está consumado, eu cumpri. Então, Paulo ao Romanos vai dizer, nós sabemos que a lei serve o quê? Para que se cale toda a boca, para que Deus vire para nós, em alguma tentativa de nós nos justificarmos pela nossa justiça, Deus vire para nós e diga assim, tu cale a tua boca, porque tu é pecador, fui eu que te salvei, tu não cumpriu a minha lei, você não cumpriu a minha lei deu sentido à graça, para entender que você necessitava de uma intervenção minha, porque eu te dei a lei, eu te dei todo o parâmetro, era só cumprir. Por que tu não cumpriu? Porque nós não somos capazes.
Porque nós não somos capazes de servir a esse Deus dentro do seu rigor e dentro daquilo que Ele lhe atribui. E aí Ele envia Jesus Cristo em sua infinita misericórdia e nos salva, mesmo nós no nosso delito. Nós éramos culpados, Ele rasga a cédula que havia contra nós e a crava na cruz. E aí, por gratidão, eu vou lá e o quê? Eu volto para a sua lei. Eu escondo a sua palavra no meu coração todos os dias para não pecar contra Ele. Eu coloco a sua lei no meu coração. Eu estabeleço a lei dele como os princípios da minha vida. E aí, continuando o texto, ele vai dizer: mas agora se manifestou sem lei a justiça de Deus, tendo testemunho da lei e dos profetas, isto é, a justiça de Deus pela fé em Jesus Cristo, para todos e sobre todos os que creem, porque não há diferença. Romanos 3, 23 ao 26, vai dizer: porque todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus, e agora, olha isso, todos nós pecados. E qual foi a ação de Deus? Sendo justificados gratuitamente pela graça, pela redenção que há em Cristo Jesus, ao qual Deus propôs. Veja, a ideia foi dele, ele propôs para a propiciação pela fé no seu sangue, para demonstrar a sua justiça pela remissão dos pecados dantes cometidos sobre a paciência de Deus, para a demonstração da sua justiça neste tempo presente, para que ele seja justo e também justificador daquele que tem fé em Jesus Cristo. Ou seja, só é justificado aquele que tem fé em Jesus Cristo. Romanos 7, versículo 24, vai dizer: miserável homem que sou, quem me livrará do corpo desta morte? Romanos 7, 25, dou graças a Deus por Jesus Cristo nosso Senhor, assim que eu mesmo, como entendimento, sirvo a lei de Deus, mas com a carne a lei do pecado. Romanos 8, 1 a 2, portanto agora nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus, que não andam segundo a carne, mas segundo o Espírito, porque a lei do Espírito de vida em Cristo Jesus me livrou da lei do pecado e da morte. Gálatas 3, 22, mas a Escritura encerrou tudo debaixo do pecado, à disposição de Deus, para que a promessa pela fé em Jesus Cristo fosse dada a quem? Aos crentes. Quem é que vai para o céu, seja lá onde o céu onde esteja, são os crentes. E eu não estou falando de crentes nominalmente, aqueles que estão na igreja, são os crentes, aqueles que creem mesmo em Jesus Cristo, aqueles que se decidiram, aqueles que mergulharam nessa vida. A Bíblia diz: aquele que crê e for batizado será salvo. Esse texto é muito interessante, porque o texto diz: aquele que crer e for batizado será salvo, aquele que não crer já está condenado. Não será, ele já está. Quando pessoas rendem a sua vida aqui, eles não se rendem a sua vida para não serem condenados, eles rendem a sua vida para que Deus já os livre da condenação que já estava sobre eles. Então veja que o texto não diz, o texto sobre a condenação não vai dizer quem não crê e não for batizado. O texto diz: quem crê e for batizado será salvo, quem não crê está condenado. Logo, a condenação é ligada ao não crer e não ao não batizar. Mas o batismo está ligado ao crer. Logo, o batismo ele tem muito mais a ver com o estilo de vida. Ele é uma confissão pública de algo que já aconteceu dentro do meu interior. Uma vez conversando com uma aluna, ela estava dançando uma música rebolando até o chão. Eu falei: querido, você não é da igreja? Ela: não, mas eu ainda posso porque ainda não me batizei. Eu falei: então não se batize. Não se batize. Não se batize, porque o batismo, ele simplesmente é uma celebração externa de algo que aconteceu dentro do meu interior. Então, se você ainda vive assim, é porque nada aconteceu dentro de você. Não há lógica você se batizar. Eu não me batizo publicamente para mudar. Eu me batizo publicamente porque eu já mudei. Eu não me caso com a minha esposa para me apaixonar. Eu me caso com ela porque eu já me apaixonei. Eu não me batizo para virar crente. Eu me batizo porque o Espírito Santo já tratou a minha vida. Então o batismo ele é uma expressão pública daquele que não se envergonha da sua fé em Jesus Cristo. E a Bíblia diz que aquele que se envergonhar do Senhor nos últimos dias, Deus se envergonhará dele. É a mesma coisa que você dizer: não, eu sou casado, mas eu não quero usar a minha aliança. Você tem vergonha do teu casamento? O batismo é celebração dessa aliança na minha vida. Agora, pastor, mas ele se converteu e não deu tempo de batizar. Não é condenado. Porque quem é condenado? Quem não crê. Mas havendo a possibilidade, o batismo é a expressão da vida daquele que criou. Continuando.
1 Coríntios 15, 50. E agora digo isto, irmãos, que a carne e o sangue não podem herdar o reino de Deus, nem a corrupção herdar a incorrupção. Falei isso com os jovens no domingo passado. A gente ouve tanta teoria a respeito das duas testemunhas que vão voltar antes de Jesus Cristo voltar, que serão mortos em praça pública. Aí se cria um monte de teoria. Não, as duas testemunhas é Enoque e Elias. Não, é Moisés e Elias, porque foram vistos com Jesus Cristo no Monte da Transfiguração. Aí outros dizem, não, foi Enoque e Elias, porque eles foram arrebatados aos céus e não morreram. Eles têm que descer à terra para morrer. Não tem lógica nenhuma. Porque se eles precisam descer para morrer, porque não passaram pela morte, automaticamente eu vou entender que hoje no céu há duas pessoas em pecado, porque eles não morreram ainda. E a Bíblia diz que as coisas terrenas, o pecado e a corrupção podem herdar o céu. É óbvio que Enoque e Elias já passaram pela transformação, porque o apóstolo Paulo diz, nem todos morreremos, mas todos serão transformados. Não há como entrar em pecado no céu. Tire isso da sua mente. Que achar que Enoque e Elias estão lá, tipo, vocês se escondendo da glória de Deus por estar em pecado, porque é impossível que a corrupção entre no céu. É impossível que o homem pecador entre no céu. E aí, irmãos, para a gente começar a entrar agora na mensagem, eu sei que talvez tenha sido sofrido após esses 3 domingos de tanta lambada no nosso lombo. Não minha não, mas a palavra de Deus. Mas é importante. Assim, nenhum pai gosta de corrigir, nenhum filho gosta de ser corrigido, mas é importante. Hebreus 12, 11, 4 vai dizer, na verdade, pais, marquem aí esse texto na Bíblia de vocês. Falar para o meu filho toda vez que eu colocar de castigo, falar para o meu filho toda vez que eu tomar no celular, falar para o meu filho toda vez que eu proibir dele numa festa, falar para o meu filho toda vez que eu der uma chinelada nele. Na verdade, toda correção ao presente não parece ser de alegria, senão de tristeza, mas depois produz um fruto pacífico de justiça nos exercitados por ela. Portanto, tornai a levantar as mãos cansadas e os joelhos desconjuntados, fazei veredas direitas, veredas é caminho, endireitai os seus caminhos para os vossos pés, para que o que manqueja, quer dizer, aquele que não anda certo no caminho de Deus, não se desvie inteiramente, antes seja sarado. Seguir a paz com todos e a santificação, sem a qual ninguém verá o Senhor. E aqui a gente vai entrar na pregação. Esse é o nosso maior desejo. Qual é o maior desejo da igreja? Ver o Senhor. Eu gosto muito de uma música do Osana Music, eu não vou cantar por causa do tempo, mas aquela canção que é aquela, vejo o Senhor, vejo o Senhor, exaltado na adoração, no trono dessa terra. O nosso maior desejo é ver Deus. Nosso maior desejo é estar diante do Senhor. Esse é o que a igreja almeja. A Bíblia diz, o Espírito e a noiva dizem vem. É o desejo, é o propósito da igreja. Isso deve alegrar o nosso coração. Vou trazer resposta para o Gugu também. O Gugu, acho que no domingo passado, ele falou assim, pastor, mas o senhor falou que a igreja tem que desejar, ficar feliz por anunciar o Senhor, mas a Bíblia diz em Naum que maldito é aquele que deseja o dia do Senhor. Eu falei, tem que dar resposta para o Gugu. Está aqui guardado na pregação. Esse é o desejo da igreja. Esse é o desejo de uma boda. Ninguém fica na frente de uma igreja, fica assim, ai meu Deus, que medo, eu não queria casar. Talvez possa até acontecer de casamentos obrigados, mas não é o caso da igreja com o nosso Senhor Jesus Cristo. Há uma alegria transbordante, há um desejo por essas bodas. E o que cabe a nós já falamos, nós tratamos nos 3 domingos passados, não vou me ater aqui, é o preparo para essa boda. Assim como a noiva. A gente se prepara, a gente não vai tratar isso porque nós já tratamos sobre isso nesses 3 domingos que passaram. Nós já estamos nos preparando, a gente vai acreditar assim, nós já estamos nos preparando. Às vezes falhamos, às vezes damos algum mole, mas nós estamos nesse preparo. Estamos nesse preparo. Semana passada, antes de pregar, eu falei assim, vou fazer minha barba com navalha. Cadê? Davi tá aí. Eu errei. E eu fui tentando consertar, e cada vez mais eu consertava, mais eu cavava a barba. Eu falei, caraca, eu vou tirar minha barba, eu nem lembro da minha cara sem barba. E eu consegui. Às vezes, nesse preparo, a gente comete algumas falhas, porque nós somos homens. Mas nós estamos nos preparando. Nós estamos preparando a nossa vida para encontrar com Jesus Cristo.
Então, o que a gente precisa se preparar? A gente precisa se preparar para o que a gente vai ver nesse último e grande dia. Amós 5, 16 e 17 fala sobre a questão de como será essa vista para o ímpio e para o falso crente e para o falso cristão, porque todos verão, mas o ímpio e o falso crente vai se lamentar. Portanto, assim diz o Senhor, Deus dos exércitos: o Senhor, em todas as ruas haverá pranto, e em todas as estradas dirão: ai, ai. E ao lavrador chamarão para o choro, e para o pranto os que souberam prantear. Em todas as vinhas haverá pranto, porque passarei pelo meio de ti, diz o Senhor. Ai daquele que desejam o dia do Senhor. Para que quereis vós este dia do Senhor? Será de trevas e não de luz. É como se um homem fugisse do leão e encontrasse com o urso, ou entrando numa casa encontrasse encostado na parede uma cobra e fosse mordido por ela. Não será, pois, o dia do Senhor trevas e não será, pois, o dia do Senhor trevas e não luz, e escuridão sem que haja resplandor? É aqui, Google, presta atenção e para toda a igreja. Veja para quem está direcionando, Deus está direcionando essa palavra. Ele não está direcionando para o seu servo, ele está direcionando para aquele que o cultua de maneira artificial. Veja, ele vai dizer: eu odeio e desprezo as vossas festas, vossas assembleias solenes, não me exalarão bom cheiro. Veja que Deus está falando isso para um povo que o cultua de uma maneira artificial e que não o adora como ele deve ser adorado. Deus está rejeitando o culto do seu povo, e aí ele fala para eles: por que vocês querem meu dia? Será dia de trevas para você. Apocalipse 1:7: eis que vem com as nuvens, e todo olho verá, até os mesmos que os transpassaram, e todas as tribos da terra se lamentarão sobre ele. Sim, amém. Quem são essas tribos? São pessoas que não renderam a sua vida a Jesus Cristo. Então eu brinquei com a minha irmã no gabinete, e eu falei assim equivocadamente: não tem trombeta. Na verdade, o que eu queria dizer é que aquela história, tipo, não, Jesus Cristo vai vir, meu Deus, será que Jesus Cristo veio? Eu fiquei, eu não percebi, será que a trombeta tocou e eu não vi? Não, isso realmente não existe, é isso que não existe. Não é que a trombeta não existe, o que não existe é esse terror ao qual eu fui criado. Ó, a trombeta está tocando aí, a trombeta vai tocar, só os crentes vão ouvir. Isso não está em lugar nenhum da Bíblia. Isso não está em lugar nenhum da Bíblia. Não há um texto da Bíblia que diga isso. Que existe uma trombeta tipo apito de cachorro que só crente ouve. Aquele apito que você vai assim, ó. Só os cachorros e o Superman ouvem. Só o cachorro e o Superman. Agora, existe a trombeta. Mas a Bíblia vai dizer o quê? Que ele vem com as nuvens e todo olho verá. Todo olho verá. Seja olho de ímpio, seja olho de justo. Todos os verão. Todos o verão. Todos escutarão o alarido da trombeta. Não existe essa ideia de que não, a vida segue seguindo. Não, o que foi? Sabe aquela ideia de tipo assim, onde está aquele povo? Aquela coisa que eu sei que a gente gosta de cantar, desculpa jogar esse balde de água fria na sua cabeça, mas sabe aquela coisa assim, onde está aquele povo? Não, meu irmão, a terra vai entender, a terra vai ter a perfeita clareza do que está acontecendo quando Jesus Cristo retornar a essa terra, porque todo olho o verá. Todo olho verá descendo sobre as nuvens. Ele virá em glória, e não há ninguém que não o contemplará, seja para adorar, seja para glorificar, ou seja para prostrado se lamentar. Mas todos virão. Bem, o que nós iremos ver? Eu quero tratar sobre 10 coisas que nós iremos ver quando Jesus Cristo voltar. Eu não quis construir essa mensagem numa coisa muito escatológica, do milênio. Não, eu queria falar sobre a exultação, do impacto que nós receberemos nesse retorno de Jesus Cristo. É disso que eu quero falar com vocês. Segue comigo com a Bíblia. A gente vai ver, o que a gente vai ver? A gente vai ver o que Jacó viu. Gênesis 28, no 10 ao 17, diz que Jacó viu uma escada, e que dessa escada sobem e descem anjos. E Jacó diz assim: esta é a porta dos céus. A gente vai ver o que Jacó viu. A gente vai ver o que Moisés, Arão, Nadab e Abiú, os 70 anciãos, viram. Êxodo 24, 9 e 7. E subiram Moisés, Arão, Nadab e Abiú, e os 70 anciãos de Israel, e viram o Deus de Israel.
sobre cujos pés havia como uma pavimentação de pedras de safira, que se parecia com o céu na sua claridade. A gente vai ver um homem marchando sobre o céu e sobre a nuvem, e todo o céu se ofuscará pelo brilho dos seus pés. É isso que nós veremos. Nós veremos o que o próprio Moisés viu. Está em Êxodo 33, quando ele diz assim: Senhor, mostre-me a tua glória. Eu quero te ver. E Deus fala assim: Moisés, não há quem veja e sobreviva. E aí ele vai dizer assim: quando eu passar com a minha glória, eu esconderei o teu rosto, então você me verá de costas. E isso foi suficiente para fazer com que Moisés descesse daquele lugar com o seu rosto resplandecendo. E todas as pessoas sequer conseguiam olhar para Moisés. E é isso que nós iremos ver. Veja o que acontecerá com a nossa vida. Nós vamos ver o que Micaías viu, 2 Crônicas 18. Vi o Senhor assentado no seu trono, e todo o exército do céu estava à sua direita e à sua esquerda. Quando Jesus Cristo voltar, todo o céu e todos os seres celestiais, anjos, arcanjos, querubins e serafins, descerão com ele, rodeando o seu trono. Ah, meu irmão. Nem Spielberg, toda a sua criatividade, é capaz de gerar uma imagem como essa do que acontecerá no dia da volta de Jesus Cristo. Nós veremos, meu irmão, o que Isaías viu. Isaías 6, 1-7. No ano da morte do rei Uzias, eu vi o Senhor assentado sobre um alto e sublime trono, e as abas das suas vestes enchiam o templo. Serafins estavam por cima dele, cada um tinha 6 asas. Com 2 cobriam o rosto, com 2 cobriam os seus pés, e com 2 voavam, e clamavam uns aos outros para os outros, dizendo: Santo, Santo, Santo é o Senhor dos exércitos, toda a terra está cheia da sua glória. Eu falei isso aqui na pregação retrasada. Às vezes nós somos visitados por uma presença especial da presença de Deus, e alguns cantam, e outros compõem, e outros escrevem poesias, e outros escrevem texto. Alguns talvez possam até fazer pinturas, ou sei lá, ou talvez ter um pensamento de fazer algo na obra do Senhor, porque o Senhor os visitou e os inspirou, e eles fizeram tal coisa. Mas veja, foi o que eu falei naquela pregação: os querubins, os serafins, os anjos, os arcanjos, uma coisa que não lhes falta é inspiração, porque eles estão diante do trono de Deus, e eles diante da fonte de toda a inspiração, eles poderiam cantar mais lindas canções da face da terra, eles poderiam cantar os louvores, eles poderiam ser os worshipeiros da vez. O worship podia comer solto aquelas letras, mas a única coisa que eles dizem é: Santo, Santo, Santo é o Senhor dos exércitos. Talvez o worship só se assemelhe aos anjos no desejo de ficar repetindo a mesma coisa várias vezes, e só não vão para a eternidade porque a gente é homem. Mas veja, diante do Senhor, então Jesus Cristo irá voltar. Nós levantaremos as nossas cabeças, nós veremos o céu se rasgar, toda aquela miríade de seres espirituais, e aí, ao tocar dessa trombeta, a gente verá aquele exército descendo, cercando o trono do Senhor, e o que nós ouviremos? Santo, Santo, Santo. A terra vai ser invadida pela santidade do Senhor, e nós, enquanto crentes, enquanto filhos de Deus, nós já deveríamos estar preparando o povo e a terra para tal. Por quê? Porque através de nós já deveríamos estar vivendo em santidade, para que essa santidade alcançasse a terra como uma grande onda, para que eles entendessem quem vem por aí, quem está chegando por aí, quem é aquele que se aproxima de nós. Nós veremos a visão de Ezequiel, capítulo 1, versículo 25 e 28. Veio uma voz de cima do firmamento que estava sobre a sua cabeça. Parando eles, abaixavam as asas. Por cima do firmamento que estava sobre a sua cabeça havia algo semelhante a um trono, como uma safira. Sobre esta espécie de trono estava sentada uma figura semelhante a um homem. Vi como metal brilhante, como fogo ao redor dela, desde os seus lombos e daí para cima, todos os teus lombos e daí para baixo. Via como fogo resplendor ao redor dela, com um aspecto de arco,
que aparece na nuvem em dia de chuva. Assim era o resplendor em redor. Esta era a aparência da glória do Senhor. Veja o que Ezequiel está vendo. Ezequiel juntando as visões. Ezequiel está vendo o céu se abrir. Ezequiel está vendo o Senhor Jesus Cristo voltar, assentado sobre um trono, cercado sobre todos os seres celestiais, que ao redor do seu trono cantem santo, santo, santo. E isso é o que acontece em volta do trono. Mas quando Ezequiel olha para o trono, ele vê um ser semelhante a um homem sentado nesse trono. E quando ele vê esse homem da cintura para cima, todo aquele homem está incendiado, e da cintura para baixo totalmente incendiado. E em volta deste homem, o arco da aliança de Jesus Cristo, que está nas suas mãos desde a época de Noé. E qual é a ação de Ezequiel? Ele se prostra com o seu rosto em pó e no chão e adora ao Senhor por causa do peso da glória de Deus. É isso que nós veremos, irmão. Veremos o que Daniel viu. Daniel capítulo 7, do 9 ao 10. Continuei olhando até que foram postos os tronos, e o ancião de dias se assentou. Sua veste era branca como a neve, e os cabelos da sua cabeça como a pura lã, e o seu trono eram chamas de fogo, e suas rodas eram fogo ardente, e um rio de fogo manava e saía diante dele, e milhares de milhares serviam, e miríades estavam diante dele. E assentou-se o tribunal e se abriram os livros. Quando Jesus Cristo voltar, aleluia, nós veremos o céu se abrir, um trono descer do céu, cercado por todos os seres celestiais, e um homem na figura de um homem, sentado num trono, um ancião de dias, totalmente inflamejado na sua glória, com o arco-íris por cima dele. E a Bíblia vai dizer que as suas vestes e os seus cabelos eram brancos, e debaixo do seu trono corriam rios de fogo que traziam homens para ser julgados diante dele, até que os livros fossem abertos e todos se colocassem diante do Senhor e dessem conta dos seus atos. Sem santidade ninguém verá o Senhor. Lembre-se, meu irmão, se você está tocando a tua vida com o desejo de servir ao Senhor, lembre-se que aquele que se assenta sobre esse trono, seus cabelos são brancos como a lã, e as suas vestes são limpas, são puras, são brancas. Não dá para chegar diante de um trono desse sem pecado. Amém? Em oitavo lugar, nós veremos o que Estevão viu. Mas Estevão, cheio do Espírito Santo, fitou os olhos nos céus e viu a glória de Deus e Jesus à sua direita. Veremos o Pai e veremos o Filho. Veja que Estevão vê isso no momento da sua morte, em meio à dor. Em meio à dor, Estevão estava sendo apedrejado, meu irmão. Pedras estavam se colidindo com o seu corpo, com a sua cabeça, com o seu rosto. E a Bíblia diz que Estevão olha para o céu, no momento assim, sabe, de êxtase. Sequer sentia, sabe, os golpes daquelas pedras. E diz assim: estou vendo o céu se abrir. Estou vendo o Filho e o Pai. A igreja, quando serve ao Senhor, quando vive nas perspectivas desse mundo, nada o separa do amor de Deus. Quem nos separará do amor do Senhor? Será morte? Será profundidade? Será coisas do presente ou coisas do porvir? Serão alturas? Será uma espada? Eu estou bem certo de que nada vai poder me separar do amor de Deus. Nenhuma luta, nenhuma enfermidade, nenhuma perseguição, nenhuma escassez pode justificar uma vida que alguém que deixe de contemplar a glória de Deus. Porque quando o crente é movido em contemplar a glória de Deus, as coisas ao seu redor acontecem, mas ele olha para o céu e vê pelos olhos da fé, ou talvez até numa visão espiritual: eis que vejo os céus abertos, há um justo juiz lá em cima, julgando a minha vida. Não importa o que as pessoas dizem de mim, não importa o que as pessoas fazem comigo, não importa o que as pessoas se arremetam contra a minha vida, a minha visão está direcionada para o alvo e consumador da minha fé. Nada tira a concentração de um verdadeiro crente. Estevão está tomando pedrada, meu irmão, mas os seus olhos estão vendo o Pai e o Filho e os céus abertos.
É isso que ele está vendo. É isso que ele está vendo. Às vezes as pessoas falam assim, pastor, eu falo assim, meu irmão, não está indo na igreja. Ah, pastor, mas tu não sabe o que acontece na minha vida. Eu normalmente não sei. Mas se os teus olhos estiverem em direção ao Senhor, estiverem em direção ao Senhor, não há nada que se compare à visão da glória de Deus. Veremos o que Paulo viu. 2 Coríntios 12, do 2 a 4. Conheço um homem em Cristo que há 14 anos, não sei se no corpo ou fora do corpo, Deus o sabe, foi arrebatado ao terceiro céu. E sei que o tal homem, se no corpo ou se fora do corpo, não sei, Deus o sabe, foi arrebatado ao paraíso e ouviu palavras inefáveis que ao homem não é lícito falar. O que é inefável? Inefável é algo que não se pode nomear, descrever. Natureza de força, de beleza, indizível, indescritível, algo que causa imenso prazer, é algo inebriante, é algo delicioso, é algo encantador. Não é nada que você... Não há uma palavra no nosso dialeto, no dialeto humano, que consiga descrever a glória do céu. Não há nada. Se nós buscássemos uma palavra, talvez seja por isso que às vezes em momento de adoração a gente tem vontade de ficar cantando e glorificando, porque não existem palavras suficientes que descrevam o momento que a gente vive com o Senhor quando Ele nos toca com a sua glória. Quando você tem momentos de profundidade de oração e você consegue descrever o que você está vivendo ali, você fala assim, não há palavras que descrevam. É algo inefável. É algo indizível, não é invisível, não, indizível. Não tem como dizer, não tem como explicar. É algo que só pode ser vivenciado através da fé. Muitos querem se aproximar de Deus pela sua razão. Muitos querem se aproximar, tomar uma atitude de servir a Deus quando entenderem. Mas como que nós podemos entender algo que não existe a possibilidade de explicar? Entende? Quando o apóstolo Paulo, quando ele discute com aqueles homens lá no Areópago, em Atenas, e não há conversão, o apóstolo Paulo tem um toque, ele fala assim, o apóstolo Paulo sabia que ele era um homem inteligente, ele sabia que ele era um homem sábio, mas mais à frente ele vai dizer assim, olha, eu poderia até ter vindo em sabedoria para falar com vocês, mas eu vim pelo poder de Deus, porque não há sabedoria humana que consiga entender ou explicar o sentimento que dá no nosso coração quando Deus nos toca. E aí o que a gente faz? A gente extravasa. E aí o que a gente faz? A gente chora. Porque não dá para conter. Não dá para conter quando a glória de Deus nos toca. Continuando, já estou encerrando. Em 10º lugar, nós veremos o que João viu. Apocalipse 4. De 2 ao 3. E imediatamente eu me achei em espírito, e eis armado no céu um trono, e no trono alguém sentado. E esse que se acha sentado é semelhante no aspecto à pedra de jaspe e de sardônio, e ao redor do trono há um arco-íris semelhante no aspecto à esmeralda. Queridos, essa semana eu estava assistindo a aula de um professor de história. Ele não é crente não, mas eu fiquei ouvindo e ele dava sobre a origem do dinheiro, a origem da riqueza. E eu achei aquilo muito interessante. Ele estava explicando qual a diferença de dinheiro para moeda. De dinheiro para moeda. E ele foi traçando o caminho da criação do dinheiro. E quando se criaram as moedas eram de prata, ou de ouro, ou de bronze, era algo sólido. Porque se a gente pensar assim, se a gente acha que dinheiro é a nota, a gente poderia resolver o problema da economia do Brasil. Sai imprimindo um montão de nota. A solução está no filme do Lázaro Ramos, daquele filme O Homem que Copiava. Vai imprimir um montão de nota. E por que a gente não... E por que não basta simplesmente sair imprimindo? Porque a moeda, ela precisa falar, o dinheiro, ele precisa falar sobre o que o país tem de posses. Eu não posso simplesmente sair imprimindo dinheiro. Ela precisa expressar aquilo que o país tem, nos seus fundos, seja de ouro, seja de petróleo. Bem, ele seguiu a palestra.
ele vai dizer assim, por exemplo, inventaram a moeda, o Dário, o rei Dário inventou a moeda. E aí quando havia aqueles feudos, cada feudo tinha sua moeda. E aí uma moeda rolava no feudo, outra moeda rolava no outro feudo. E aí ficava um homem que ele tinha meio que a função de fazer a troca desse dinheiro. Geralmente ele ficava sentado num banco, como se fosse entre os bairros, e ele fazia a troca. Como ele ficava sentado nesse banco, qual é o nome dele? Banqueiro. Daí vem o nome do banco, onde as pessoas passavam não mais carregar suas moedas com medo de ser assaltado. E aonde que elas deixavam? No banqueiro. E o banqueiro cria o quê? O banco, onde ele guardava as moedas. Mas qual era a segurança que a pessoa dizia assim, mas como é que eu vou provar quantas moedas minhas tem contigo? Ele fazia um papel e dizia, você tem tantas moedas comigo. Aquilo era a prova. Isso que a nota é. É a prova daquilo que eu tenho de valor. Daí surge o quê? O papel moeda. E aí ele falou assim, é por isso que para alguns países, por exemplo, olha, ele tem tantos dólares, o país aqui tem real, em outros, na Europa tem o euro. A moeda que é mais confiável, existe uma moeda que é mais confiável, existe a moeda que não é tão confiável, como a moeda, sei lá, do Paraguai, do próprio Brasil, não se compara o seu valor em relação ao dólar, em relação ao euro. Por quê? Porque são países que já provaram para o exterior, para as outras nações, a sua capacidade de sustentar o quê? Aquilo que ela diz que tem. Eu achei isso maravilhoso. Porque a Bíblia diz assim, olha, onde estiver o seu tesouro, ali também estará o quê? O teu coração. A Bíblia diz, olha, pense nas coisas lá do alto, aonde que eu tenho que colocar as minhas coisas de valor, aonde que eu tenho que depositar aquilo que eu tenho de valor para que eu tenha segurança desse tesouro que está guardado para mim, para que eu possa desfrutar no Senhor Jesus Cristo. Muitos vão frustrar as suas vidas por depositarem suas finanças espirituais, por depositarem o seu sustento, aquilo que era de valor, em lugares onde a ferrugem come e a traça destrói. É por isso que a Bíblia diz, ajuntai tesouros lá no céu, porque Ele garante isso para nós. Ajuntem tesouros no céu, não aonde tudo pode ruir, não onde tudo pode ser destruído. Nós veremos, irmãos, o que os nossos irmãos que morreram no Senhor estão vendo agora. Eu lembro, eu acho que já falei isso aqui na igreja, quando eu fui visitar o Luciano, nosso amigo, e quando eu cheguei, me deixaram sozinho, aí o pessoal falou assim, ele já estava com câncer terminal, e o pessoal falou assim, Sandro, evita falar de morte, porque ele não está mal. Eu falei, não, tudo bem, não vou falar não. Aí quando todo mundo saiu do quarto, eu fiquei sozinho com o Luciano, eu falei, Luciano, está preparado para ver Jesus? Está preparado para ver Jesus, meu irmão? Eu falei, Luciano, tu está prestes a ver o que todo mundo ser. Eu falei, tu crê nisso, meu amigo? Você crê nisso, meu amigo? Aí ele falou assim, pastor, eu creio. Se essa não é a razão que move a nossa fé, nada tem sentido. Nada disso aqui tem sentido. Apocalipse 14, 12 a 13. Aqui está a paciência dos santos. Aqui estão os que guardam os mandamentos de Deus e a fé em Jesus. E ouvi uma voz do céu que me dizia, escreve, bem-aventurados mortos, que desde agora morrem no Senhor. Sim, diz o Espírito, para que descansem dos seus trabalhos e as suas obras os seguem. Felizes são aqueles que morrem no Senhor. E aqui eu vou falar, eu não devo ficar triste porque meu avô morreu, ou porque o seu Vani faleceu, ou a irmã Lourdes porque perdeu a sua neta, ou a Renata, desculpa, tocar em feridas, ou a Renata porque perdeu a sua mãe recém-convertida, ou em tantos outros aqui que perderam parentes e filhos, que lançaram as suas vidas em Jesus Cristo. Felizes são aqueles que morrem no Senhor Jesus Cristo, porque alcançaram, irmão, descanso para as suas almas. Alcançaram aquilo que eu e você almejamos alcançar. Eu acho incrível como que a igreja renega informações riquíssimas para nós.
que mudam o sentido da nossa forma de encarar a vida. Aleluia. Todos verão o Senhor Jesus Cristo. Não existe uma trombeta que só uns escutam. Todos escutarão essa trombeta. Mateus 24, 27. Porque assim como o relâmpago sai do Oriente e se mostra até o Ocidente, assim também há de ser a vinda do Filho do Homem. Veja, eu tenho o Japão e a gente tem aqui nós no Ocidente. E a Bíblia vai dizer como um relâmpago que sai lá do Japão e se mostra no Ocidente. Veja que quando Jesus Cristo voltar à sua glória, aleluia, vai rasgar o céu de fora a fora. Às vezes eu não entendo o ímpio, meu irmão. Eu entendo o ateu. É surreal. É surreal. Tem que ser pela fé. Você só experimenta isso pela fé. De entender que um dia esse céu vai se descortinar. Como talvez um dia aconteceu com o véu do templo, ele vai se abrir do Oriente ao Ocidente e todos verão o Filho do Homem. Mateus 24, 30, 31. Então aparecerá no céu o sinal do Filho do Homem e todas as tribos da terra se lamentarão e verão o Filho do Homem vindo sobre as nuvens do céu com poder e glória, e ele enviará seus anjos com rijo clamor de trombeta, os quais ajuntarão os seus escolhidos desde os quatro ventos, de uma a outra extremidade dos céus. Jesus vai descer, aleluia, cercado de todos os seus seres celestiais. E quando esses seres celestiais olham para esse trono, e aquele homem incandescente e rios de fogo trazendo pessoas para o julgamento, a Bíblia vai dizer que quando Jesus Cristo descer, ele enviará os seus anjos a todos os cantos da terra e vai reunir os seus filhos. Eu não sei se você já brincou de pique e corrente. Quem aqui já brincou de pique e corrente? Mas talvez seja algo parecido numa imagem de criança, Jesus chegando e fala assim: pega todo mundo e recolhe a minha igreja. Chegou a hora do meu reino ser estabelecido. Recolhe todo mundo e ajunta para mim os meus escolhidos, meu irmão. Chegará um dia que Jesus Cristo descer do céu, os anjos descerão por eles e falarão assim: ó, vó! E ajuntarão o povo de Deus, os seus escolhidos, meu irmão. Para você e para mim, enquanto isso não acontece, no Senhor, e como profeta de Deus, eu digo para você e também para o meu coração, irmão, aguenta firme, vai chegar. Aguenta firme, meu irmão. Jesus Cristo vai descer. Essa é a nossa paciência dos santos. Jesus Cristo vai descer. Apocalipse 3, 21. Ao que vencer, lhe concederei que se assente comigo no meu trono, assim como eu venci e me assentei com meu Pai no seu trono. Aguenta firme, meu irmão. Aguenta firme. A qualquer hora dessa aí, Jesus Cristo aparece para buscar, meu irmão, a sua igreja, para reunir o seu povo, para recolher o seu povo. Ah, Sandro, eu vou viver igual a eremita, então não fizer. Não, toca a tua vida. Toca a tua vida, faz aquilo que a Bíblia diz. Olha, se case, construa casas. Mas aquele que casa, viva como se não casasse. Aquele que compra, viva como se não comprasse. Porque Jesus Cristo, uma hora ou outra, está aparecendo por aí. Compra, mas não se apega. Casa, mas não se apega. Ah, eu amor pro outro lado da vida. Quem vai pro outro lado da vida? Aqui mesmo, a gente vai curtindo aqui, porque quando Jesus Cristo voltar. Há uns anos atrás, quando a minha esposa, a gente estava na aula de seminário, e a gente falou assim: no céu. A gente falou: antes, como é que vai ser? Ele vai ter casamento no céu? Ele: não vai ter casamento no céu. Casamento é só aqui na terra. Aí minha esposa falou assim: eu queria ser sua esposa no céu para a eternidade. Eu falei: opa, ele está fazendo direitinho com o serviço então, né? Tadinho. Você fala assim: pai, perdoa, porque ela não sabe o que diz. E aí eu fui estudar. Eu falei: qual é a lógica de não ter casamento no céu? Por que eu não posso ser casado com minha esposa no céu? Aí Deus me arremeteu para aquele texto: o casado cuide de agradar o Senhor,
Não, o casado cuide de agradar o seu cônjuge, o solteiro cuide de agradar o Senhor. E aí eu pensei nos anjos. A Bíblia diz assim, os anjos cercam o trono de Deus e dizem: santo, santo, santo é o Senhor dos exércitos. Veja que há muita coisa no céu. E tem rua de ouro, tem tudo que a gente já cansou de falar. Mas veja que toda a atenção dos anjos são focadas somente na direção do trono do Senhor. Quando você ouve sobre o trono de Deus, talvez pouco importasse que o céu fosse uma imensidão ou talvez um campo de futebol, porque a única atenção direcionável no céu é a glória do trono do Senhor. E como eu tenho a alegria de estar com a minha esposa, a alegria de estar com os meus amigos, quando eu estiver diante da glória de Deus, irmão. Quando nós estivermos na glória de Deus, diante desse trono, você acha realmente que alguma outra coisa vai atrair a tua atenção? Você acha realmente que algum outro elemento, que seja as próprias ruas de ouro, te chamarão a atenção? Eu e você nos uniremos aos seres celestiais e diz assim: como é que é a letra? Entendi. Santo, 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 santo é o Senhor dos exércitos. Santo, santo, santo é o Senhor dos exércitos, porque a sua glória fala da sua santidade, o seu poder fala da sua santidade, a sua justiça expressa a sua santidade. Logo, não há palavra que o louve, que reflita uma adoração de forma mais digna de dizer que Ele é totalmente santo e tudo é sobre Ele. A você que ainda não tomou essa decisão por Jesus Cristo, o que eu tenho para falar para você é que o seu convite, por enquanto, ainda está em vigor. Ainda há um convite para você. Ainda há um convite para você. Apocalipse 3:20, Jesus Cristo vai dizer: eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, entrarei em sua casa e com ele cearei e ele comigo. Entrega a tua vida para Jesus. Se eu quiser ver isso tudo, não, tudo isso que a gente falou que a gente viu aqui, todo mundo vai ver. Todo mundo vai ver. A diferença é o que isso vai gerar no meu coração. Será um dia de alegria ou um dia de trevas? Porque todos verão. A cidade, meu irmão, a cidade santa está chegando. Seu governador está chegando. Preparemos a nossa vida, porque ela vai chegar. Assim como as pessoas ficam na expectativa da tocha olímpica quando chega e todo mundo se prepara, fazem estágios, enfeitam as ruas, e assim é a nossa vida. Essa chama ardente está vindo em direção a nós. Eu quero convidar você a se colocar de pé. Eu quero dividir o último texto com você. Quero chamar o Ministério de Louvor. Apocalipse 21, do versículo 1 ao versículo 7. E vi um novo céu e uma nova terra, porque já o primeiro céu e a primeira terra passaram, e o mar já não existe. E eu, João, vi a santa cidade, a nova Jerusalém, que de Deus descia do céu, adereçada como uma esposa vestida para o seu marido. E ouvi uma grande voz do céu que dizia: eis aqui o tabernáculo de Deus com os homens, pois com eles habitará, e eles serão o seu povo, e o mesmo Deus estará com eles, e será o seu Deus. Ele limpará dos seus olhos toda lágrima, não haverá mais morte, nem pranto, nem clamor, nem dor. Muitos de nós às vezes sofremos com enfermidade, com dores, porque as primeiras coisas são passadas. E o que estava sentado sobre o trono disse: eis que faço nova todas as coisas. E disse-me: escreve,
porque estas palavras são verdadeiras e fiéis. Disse-me mais: está cumprido. Eu sou o Alfa e o Ômega, o princípio e o fim. A quem quer que tiver sede, de graça lhe darei da fonte da água da vida. Quem vencer herdará todas as coisas, e eu serei seu Deus, e ele será meu filho. Aleluia. Você crê nisso, meu irmão? Você crê nessa palavra? Há uma cidade santa chegando por aí. E nesse momento, meu irmão, para celebrar essa verdade, eu queria que tu rasgasse o teu peito, meu irmão, e adorasse ao Senhor conosco, preparando a nossa vida, a nossa mente e o nosso coração para este grande dia. Amém? Vamos cantar ao Senhor? Aleluias. Cante. Eu sei quantas terras devemos que travar. Eu não sei quantas lágrimas teremos de chorar. Sei que um novo nome um dia eu terei. Toda lágrima Deus enxugará. Tudo novo se fará. Vamos dar esperança. Está
Que o Senhor sobre ti levante o